continuar na nossa série sobre teologia prática. Está bem alto, né? Bem alto, não precisa ser tão alto assim não. Nossa série sobre teologia prática e, de novo, continuando usando o material desses livretos de aconselhamento. E hoje nós vamos falar sobre dores crônicas, dores crônicas. E o caminho que a gente vai seguir, a trilha que a gente vai seguir, é o próximo slide. Ele vai ser o caminho de trazer alguns aspectos introdutórios do que são dores crônicas. Depois nós vamos falar sobre uma verdade que traz esperança. Depois nós vamos ver sobre a perspectiva de Deus sobre dores crônicas. E depois algumas estratégias práticas para a mudança, tá bom? Começando pela introdução, a gente definiu um pouco do que são dores crônicas, né? A gente precisa fazer uma distinção entre dor aguda e dor crônica. O que é uma dor aguda? É uma dor intensa, porém momentânea, de pouca duração. Então, a dor que a Anaessa sentiu, né? Ela rompeu lá os ligamentos, tudo, aquilo é uma dor aguda, é uma dor aguda. Ou, por exemplo, quando você prende o dedo na porta do carro, é uma dor aguda, dói muito, mas ela é uma dor momentânea, é uma dor que você sabe que não vai durar para sempre, não é? Porque ela é uma dor momentânea. Já a dor crônica, ela às vezes não é tão forte quanto a dor aguda, mas ela é uma dor que meio que veio para ficar. Ela é uma dor que não vai passar num curto período de tempo. Ela é uma dor que você vai persistir com ela e você vai ter que, na verdade, aprender a conviver com aquela dor que você está sentindo. E isso não é fácil, isso traz dificuldades, isso traz dilemas, porque uma coisa é você sentir uma dor muito forte, mas você sabe que aquilo lá tem prazo para acabar. Você vai melhorando e aquela dor vai deixando de estar presente. Outra coisa é você saber que você tem uma dor e aquela dor ela não vai te deixar tão cedo, ou pelo menos não existe perspectiva alguma de que aquela dor vá te deixar. Ela é uma dor aguda, ela é uma dor crônica, uma dor que estará presente com você provavelmente para o resto da sua vida. Então, algumas pessoas têm esse tipo de dor crônica nas articulações, outras pessoas têm esse tipo de dor crônica na cabeça, outras pessoas têm esse tipo de dor crônica no sistema digestivo. Pessoas possuem esses sintomas de uma dor crônica que não tem perspectiva de mudança. A gente vai caminhar e eu queria começar esse tempo olhando para uma questão que é uma verdade sobre dores crônicas que traz esperança. Esse livreto aqui, que é o que a gente está usando como base para nossas aulas, ele foi escrito pelo Michael Elmet, que é um médico e conselheiro bíblico, e esse doutor, esse médico aqui, ele traz algumas coisas bem interessantes nesse aspecto introdutório, sobre o fato de que vários aspectos, várias coisas, várias circunstâncias influenciam nas nossas dores. Olha só o que ele diz aí. Ele diz assim, duas pessoas podem tocar o forno e ter dos nervos de sua pele exatamente a mesma resposta à dor. Vamos dizer que eu e o Júlio, nós dois colocamos a mão no forno quente. A resposta nervosa da mão, da pele, vai ser a mesma. A mesma dor que eu vou ter é a dor que o Júlio vai ter. Mas pessoas diferentes vão reagir a essa dor de maneira diferente. Talvez o Júlio, que é muito mais forte do que eu, vai só dizer, ai, e eu vou rolar no chão de dor. Não é? Cada um vai reagir de uma maneira diferente à mesma dor. A dor
na pele é a mesma, a dor nas terminações nervosas que o Julio vai ter e que eu vou ter é exatamente a mesma, mas a reação a essa dor vai ser diferente. E é interessante que o autor, ele coloca alguns aspectos que vão influenciar nessa reação à dor. Ele coloca assim, essa dor ela é influenciada, e aí ele coloca, por sua bagagem cultural, essa é uma das influências, ou seja, a maneira como nós fomos criados, se nós fomos criados a resistir à dor ou sucumbir à dor, ela é influenciada pela antecipação da dor. Então uma coisa é você tomar uma injeção sem você estar esperando, outra coisa é você estar esperando aquilo, você já sabe que vai vir, e você antecipou aquela dor, você se preparou para ela. Por experiências anteriores nesse sentido, ou seja, você nunca sentiu aquela dor antes, é diferente de uma dor que você já sentiu, você sabe como é. Um exemplo disso, nas minhas férias agora eu tive a oportunidade de atirar, e eu fui atirar com uma 12, e eu sempre ouvi falar que a 12 ela bate forte, né? Ela tem um tranco, e eu não sabia o quanto era esse tranco, então eu fiquei com aquele medo de eu atiro ou não atiro, porque eu não sabia o quanto era o tranco que ia vir, até que o cara que estava atirando junto comigo, ele pegou a arma da minha mão, ele colocou no ombro e fez tuf, assim, e fez aquele tranco, mas não foi um tranco tão forte. Eu olhei e falei, acho que dá. E aí eu peguei e atirei, porque aí eu já tinha uma noção da dor do tranco que eu ia receber de volta naquele tiro. Então, o autor aqui, o Dr. Hamlet, ele fala sobre isso, sobre a sua experiência anterior com aquela dor. E além disso, ele colocou assim, além disso tudo, algo que também influencia é quão emocional você é e do que você pensa sobre a dor. Interessante ele colocar isso. Aquilo que você pensa sobre a dor vai afetar o nível de dor que você vai ter, ou pelo menos a sua reação à dor. Se você talvez pense que dor é algo que deve ser evitado a qualquer preço, ou se você pense que a dor é algo sempre insuportável, talvez você vai ter reações piores à dor do que alguém que se preparou, tanto emocional quanto racionalmente, para sentir dor. E ele continua e ele fala sobre como o fato de que a nossa reação à dor pode mudar, traz esperança para a gente. Ele coloca assim, entretanto, saber que a dor é mais do que uma simples realidade física, deve nos dar esperança. Se a sua dor não for imutável, existe a confiança não somente de poder suportar a dor, mas também de crescer à semelhança de Cristo em meio ao sofrimento. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, se para você dor é algo que não tem o que você fazer em relação a isso, se para você dor é algo que sempre vai ser insuportável, que não tem como você crescer na sua experiência com ela, então não tem esperança. Se não tem como crescer, não tem esperança. É aquilo e acabou. Não tem o que fazer. Vai ser limitante, vai ser debilitante e não tem o que mudar. Então não tem esperança. Mas se você entender que é possível mudar a sua perspectiva e a sua reação em relação à dor e a maneira como você lida com ela, então isso te traz esperança. Não apenas de você aprender a lidar com a dor, mas de você também crescer em Cristo, em meio às suas dores. Vou pensar um pouco agora sobre a perspectiva de Deus sobre a dor. O que Deus pensa sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a dor crônica? Primeiro, eu e você, a gente precisa lembrar que a dor física entrou no mundo por causa do pecado. Portanto, experimentar a dor física é uma consequência direta da desobediência de Adão e Eva. O que isso não significa? Isso não significa que a sua dor crônica
é uma punição ou uma consequência do seu pecado direto. Não é isso que o autor está dizendo. O que o autor está propondo aqui é o que nós todos sabemos, que se Adão e Eva não tivessem pecado, se o pecado não tivesse entrado no mundo, não existiria dor e não existiria morte. Ninguém teria dor e ninguém morreria, se não fosse por causa do pecado. Então, de uma certa forma, toda dor que eu e você sofremos, nós a sofremos não necessariamente por causa de um pecado nosso, mas porque existe pecado no mundo. Se não existisse pecado no mundo, não haveria dor. E é importante a gente lembrar disso. É importante nós trazermos essa verdade à memória quando nós sofremos e quando nós sentimos dor, porque a nossa tendência é querer culpar quem pela nossa dor? Quem é a sua tendência? Quem você tende a querer culpar pela sua dor? Quem? Às vezes culpar o próximo. Pensa em uma dor crônica, uma dor que não passa, que você tem que conviver com ela. Castigo de Deus. Deus deve estar me castigando. A culpa dessa dor, ela é de Deus. Eu estou sentindo dor e a culpa é de Deus. Mas na verdade só existe dor no mundo porque o homem se virou contra Deus. Senão não haveria dor no mundo. Segunda verdade sobre a perspectiva de Deus sobre a dor é que a dor é uma questão espiritual. Por quê? Porque vivenciar a dor obriga você a responder ou de maneira piedosa ou de maneira pecaminosa. Um ou outro. Eu e você sempre vamos reagir à dor ou de forma piedosa ou de forma pecaminosa. Isso serve para a dor aguda. Então, de novo, você prendeu lá o dedo no carro, na porta do carro, você pode reagir xingando, ou você pode reagir louvando. Louvando, pastor? Louvando. Louvando a Deus, pelo cuidado de Deus que você não perdeu o dedo na porta do carro, você só prendeu ele. Sempre tem um motivo para você ser grato. Mas ou a gente pode reagir de forma piedosa ou de forma pecaminosa. Então, toda dor, ela sempre é uma questão, uma experiência espiritual. Pensando na dor crônica, é mais ainda. Cada vez que você vive, dia após dia, com a mesma dor, tendo que lidar com aquilo, sabendo que aquilo não vai passar, que aquilo não vai mudar, você pode escolher reagir àquela situação piedosamente, confiando em Deus, ou pecaminosamente, reclamando, murmurando e sendo ingrato e insatisfeito. É uma escolha que você vai ter que fazer e você vai ter que fazê-la todos os dias, porque aquela dor vai estar com você para sempre. Uma terceira perspectiva de Deus sobre a dor é essa comparação aqui. É como eu e você reagimos à dor. Diante da dor, ou nós reagimos, como eu falei, piedosamente ou pecaminosamente. Ou a gente olha para a dor e fala assim, eu tenho que me livrar dessa dor, custe o que custar. O que eu tiver que fazer, mesmo que eu tenha que pecar, eu preciso me livrar dessa dor. Eu posso pensar, como a irmã Cida colocou, Deus deve estar me castigando. Eu posso olhar para a minha dor e eu posso dizer, Deus tem a obrigação de me dar uma vida menos difícil. Eu posso olhar para a minha dor e eu posso dizer, eu não posso fazer o que Deus quer que eu faça por causa dessa dor que eu tenho. Eu posso usar a dor como uma desculpa para uma vida onde eu não obedeço a Deus. E eu uso a dor como desculpa. Ou eu posso, em meio à dor, em meio à minha dor crônica, eu posso reagir de forma piedosa. Eu posso reconhecer que Deus, Ele diariamente providencia os recursos necessários para que eu possa perseverar na vida cristã, apesar das minhas dores. Eu posso reconhecer que Deus, Ele entende de forma profunda a dor. Por que Ele entende de dor de forma profunda? Tim Keller fala, que quando alguém se permite ser pendurado nu em um madeiro, como uma carne pendurada por um açougueiro,
essa pessoa passa a ter a última palavra sobre sofrimento e dor, não é? E essa foi a realidade do nosso Senhor Jesus, né? Humilhado, pendurado nu na cruz, sendo humilhado, sofrendo a nossa dor, a nossa iniquidade. Ele entende de dor. E por último, eu e você podemos reagir à dor dizendo para Deus: Deus, eu não entendo porque o Senhor não leva a minha dor embora. Eu não consigo compreender, mas eu confio na sua fidelidade. Eu confio em seu amor por mim. E eu vejo a sua fidelidade e o seu amor na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Ali eu consigo perceber. Mesmo que eu não entenda por que o Senhor não tira essa dor. Mesmo porque eu não entendo por que eu tenho que viver com essa dor pro resto da minha vida. Eu posso confiar e descansar, porque eu creio na tua fidelidade e no teu amor. Mesmo quando as circunstâncias do meu dia parecem me dizer ao contrário. Parecem me dizer que Deus não me ama, que Deus não está cuidando de mim. A cruz revela que isso não é verdade. A cruz revela que isso não é verdade. Um pouco mais sobre a perspectiva de Deus sobre a dor. Deus nos diz que eu e você deveríamos esperar o sofrimento nessa vida. Alguém pode ler para a gente João 16:33, um verso muito conhecido. Quem pode ler bem alto para a gente, por favor? Jesus dizendo, pouco tempo antes dele voltar à presença do Pai, ele dizendo: olha, nesse mundo vocês terão aflições. Essa é a realidade da nossa vida. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo caído onde existe enxaqueca, onde existem dores crônicas nas juntas. Nós vivemos num mundo caído onde existem dores crônicas no sistema digestivo. Essa é a realidade. E nosso Senhor disse: olha, vocês terão aflições nesse mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa isso? Significa que na cruz, Jesus também venceu essa ordem caída. E que Ele irá fazer novas todas as coisas. Então, por agora, neste momento, nós vivemos num mundo de aflições. Nós ainda estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E nesse momento nós vivemos o já do reino de Deus, mas o ainda não. O reino já foi inaugurado, mas ele ainda não foi instaurado. Portanto, Jesus já é rei, mas nós ainda vivemos num mundo de aflições. Jesus já venceu a morte, já venceu as aflições, mas elas ainda são presentes na nossa vida, até o dia em que Ele fará novas todas as coisas. Quem pode ler para a gente Romanos 8, de 16 a 25, bem forte, por favor. Comparados. Percebe a perspectiva do apóstolo Paulo? Ele está falando: olha, por causa do pecado a natureza criada geme com dores de parto. E ele fala: nós mesmos gememos interiormente diante dessa situação. Por quê? Por causa do pecado. Mas nós esperamos ansiosamente quando o nosso corpo será também redimido. Quando o nosso corpo será redimido.
e aí já não mais teremos dores, já não mais teremos sofrimentos, já não mais gemeremos diante desse mundo caído, não é? Então essa é a perspectiva de Deus sobre a dor. Espere sofrimento nessa vida, essa é a realidade. Eu já disse isso várias vezes aqui na igreja, gosto sempre de repetir: se você está vivendo um momento em que você não está passando por sofrimento na sua vida, esse é o momento de você se preparar, porque logo virá. Logo virão momentos de dor, de sofrimento, porque essa é a realidade de quem vive num mundo caído. E se você não se preparar agora, quando você não está sofrendo, armazenando na sua mente, no seu coração, as verdades sobre o amor, sobre a sabedoria, sobre a soberania de Deus, quando o sofrimento vier, você não vai ter as armas necessárias, as ferramentas necessárias para se manter firme com Deus em meio ao sofrimento, ok? Então, espere o sofrimento nessa vida. Por último, acho que a última característica da perspectiva de Deus sobre o sofrimento, a gente precisa lembrar que o sofrimento ele tem um propósito. Deus não permite que seus filhos sofram inutilmente, mas o sofrimento na vida dos filhos de Deus possui um propósito. Alguém lê para a gente Romanos 8, 28 e 29. Por um pouco, Polly, por favor. Esse versículo é muito conhecido. Não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes as pessoas entendem isso como só vai acontecer coisa boa para aqueles que amam a Deus. Mas o bem daqueles que amam a Deus não é ter uma vida fácil. O bem daqueles que amam a Deus não é ter uma vida com ausência de tribulação e de dificuldade. Olha o que é o bem. Lê o versículo 29 para a gente, por favor. O bem que Deus tem preparado para aqueles que o amam é que o caráter daquelas pessoas seja semelhante ao caráter de Jesus. E como é que o meu e o seu caráter se torna semelhante ao caráter de Jesus? Através de muito sofrimento e tribulação, através do refinar do nosso coração. E isso acontece através de coisas difíceis na nossa vida, que Deus tem como objetivo para o nosso bem, nos fazer mais como Cristo Jesus. Se eu e você formos ser bem honestos e sinceros, o nosso crescimento espiritual, a nossa dependência de Deus, é muito maior em meio às dificuldades da vida do que em meio às bonanças da vida. Em meio às bonanças da vida, eu e você temos a tendência de achar que foi porque nós merecemos, porque nós fizemos, ao invés de reconhecermos a bondade de Deus. Mas quando o sofrimento vem, é ali que muitas vezes eu e você reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Também é o Tim Keller também quem diz que normalmente quando nós não temos nada, é que nós realmente percebemos que Deus é tudo que a gente precisa, não é? Quando Ele nos tira tudo, nós percebemos que Ele é tudo que a gente precisa. Tiago 1, de 2 a 8, quem pode ler para a gente? Percebe o que o apóstolo Tiago está falando aí? A aprovação da nossa fé, a aprovação pela qual eu e você passamos, Deus tem um propósito para ela. E o propósito é nos tornar maduros. Como é que nós nos tornamos maduros por meio da aprovação? A aprovação, ela produz perseverança. E a perseverança, quando ela tem ação completa, nós nos tornamos maduros e íntegros. Esse é o propósito de Deus para a nossa aprovação, não é?
que eu e você aprendamos a perseverar, mas a gente só vai chegar à maturidade se eu e você não desistirmos no meio do caminho, não buscarmos atalhos no meio do caminho, mas de fato perseverarmos em meio às provações. Ok? Então essa é a perspectiva de Deus para a dor. Muda um pouquinho da nossa perspectiva. A nossa perspectiva é que dor é algo que deve ser evitado a qualquer custo normalmente. A nossa perspectiva é que dor é algo terrível, algo que nós devemos evitar, fugir disso. Já a perspectiva de Deus é, Deus tem um propósito para isso. A perspectiva de Deus é, essa é a realidade da vida em que nós vivemos. A perspectiva de Deus é, você pode viver de forma piedosa, mesmo em meio a dor e sofrimento, mesmo em meio a dores crônicas que não te deixam. Ok? Algumas estratégias práticas para aprendermos a lidar com a dor crônica. Primeiro, em meio à sua dor, desenvolva um olhar centrado em Cristo. A gente leu esse versículo aqui lá em Romanos 8:17, o Saulo leu agora há pouco, que fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sofrer nessa vida é participar do sofrimento de Cristo, é entender que Ele levou as nossas iniquidades, Ele sofreu, e por causa do pecado nosso Ele sofreu, e por causa do pecado geral nós também sofremos, porque existe pecado no mundo, ok? E ao participarmos disso, Paulo diz, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, para também participarmos posteriormente da sua glória. Pelo que Paulo está dizendo, parece que uma marca de alguém que de fato é um herdeiro, de alguém que de fato é um filho de Deus, é que essa pessoa ela passa por sofrimentos nessa vida. E alguns de vocês vão dizer, caramba, mas já entendi Deus, eu sei que eu já sou herdeiro, tenho sofrido demais, não é? Mas Paulo está dizendo isso para a gente. Torne esse sofrimento, torne a sua dor centrada em Cristo. Olhe para Cristo que sofreu no seu lugar uma dor incomparável à dor que eu e você sentimos, não importa quão aguda, quão crônica a nossa dor seja. Uma outra estratégia prática é use a Bíblia para dar voz ao seu sofrimento. A Bíblia não te chama a calar, a Bíblia não te chama a engolir o teu choro seco. A Bíblia te chama a dar voz à sua dor, mas de maneira piedosa. Abre comigo no Salmo 77. Por favor. Salmo de número 77. Olha como o salmista, ele verbaliza a dor dele. Ele diz assim: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus. E suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Falando coisas duras, não é? Coisas pesadas. Ele está colocando para fora o que ele tem sentido, o que ele tem pensado. Mas ele não para aí. Olha o versículo 11 em diante. Recordei os feitos do Senhor. Recordei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos.
Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Percebe como ele abre o coração dele para Deus. Ele fala da tristeza dele, ele fala da lamúria dele, ele fala de que ele não vê Deus agindo, mas ele não para aí. Ele em seguida volta os olhos para Deus e recorda quem Deus é e recorda como Deus agiu no passado, para trazer esperança ao coração dele. Então, use a Bíblia, use o Salmo 77, use o Salmo 88, use o Salmo 13, para trazer essas coisas à sua memória, para falar da sua dor e do seu sofrimento a Deus, como o salmista fez nos Salmos. Outra estratégia prática: se discipline na esperança da ressurreição. Lembre-se que Jesus Cristo, Ele é a primícia entre os que dormem. Leia com frequência os relatos da ressurreição de Jesus, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. São textos que relatam a ressurreição de Jesus. Leia 1 Coríntios 15, onde fala sobre o fato de que a ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que nós também ressuscitaremos. Ou, por exemplo, Filipenses 3, versos 10 e 11, onde o apóstolo Paulo fala assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Lembre-se disso. Lembre-se de que o seu sofrimento hoje, ele aponta para o fato do Cristo que sofreu, mas que também ressuscitou, e que um dia esse Cristo vai ressuscitar o seu corpo, que hoje geme em dores, para um corpo perfeito, um corpo já sem dor, sem sofrimento. A ressurreição de Jesus precisa trazer esperança ao seu coração. Então, se discipline nisso, medite nisso com regularidade, no fato de que Cristo ressuscitou, e um dia todos os que hoje sofrem com Cristo também ressuscitarão com Ele, com um corpo perfeito. Terceira estratégia prática: procure maneiras de amar os outros. Quando nós sofremos, especialmente com dores crônicas, a nossa tentação e a nossa tendência é de olharmos só para a gente, de olharmos para o nosso umbigo, para a nossa dificuldade, e esquecermos dos outros, acharmos que a nossa dor, a nossa dificuldade, ela é tão difícil, que ela nos dá um salvo-conduto para não nos preocuparmos mais com os outros, não precisarmos mais obedecermos o grande mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Afinal de contas, eu já sofro tanto, eu tenho que preocupar comigo, eu tenho que pensar em mim. Mas isso não é verdade. E mesmo com dores crônicas, muitas delas que te debilitam e que tornam difícil o seu dia a dia, ainda assim você pode tomar atitudes práticas de amor ao próximo. Você pode criar uma lista de oração e orar pelas pessoas diariamente. Você pode mandar bilhetes de encorajamento às pessoas e encorajá-las diariamente. Você pode dar atenção às dificuldades e às alegrias dos outros. Pessoas que são debilitadas com dores crônicas, muitas vezes têm dificuldade tanto de se entristecer com os que choram, de chorar com os que choram, porque elas acham que o sofrimento dos outros nunca é tão difícil quanto delas, então elas não se compadecem da dor dos outros. E elas também têm dificuldade de se alegrar com os que se alegram, porque elas não conseguem ver motivo para se alegrar com a alegria dos outros, elas só conseguem ver a dor delas. O chamado de Paulo é para todos nós, de chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Além disso, você pode buscar
fazer tarefas simples. Talvez a dor te debilita, a dor te torna algo difícil fazer algumas tarefas, mas ainda assim você pode se esforçar por tarefas simples. Talvez para você, tirar a roupa do varal e dobrar a roupa vai ser algo difícil, mas possível. Faça. É uma forma de mostrar amor ao próximo, cuidado com o próximo. Busque algumas tarefas simples, que sejam desafios para você, mas que sejam possíveis. Uma outra estratégia prática para quem luta e lida com dores crônicas. Estude opções de tratamento médico para as dores crônicas. O fato de nós crermos no Evangelho, crermos que o Evangelho tem algumas diretrizes para dar para pessoas que lidam com essas dores crônicas, não quer dizer que você não pode buscar reduzir o seu nível de dores. Existem algumas maneiras de fazer isso. Tomando remédios que vão lidar com essas dores, fazendo fisioterapia, talvez massagens, talvez acupuntura. Existem uma série de tratamentos que podem te ajudar a ter menos dor. E não é errado você buscar isso. Não é errado você querer diminuir o seu nível de dor. Mas não faça disso o objetivo final da sua vida. O objetivo final da minha e da sua vida tem que ser sempre a glória de Deus. Mesmo que as dores não passem, mesmo que as dores não diminuam, esse ainda deve continuar sendo o meu e o seu propósito de vida, a glória de Deus, e não a diminuição da minha e da sua dor. Mas é algo que eu e você podemos buscar. Faça isso. Às vezes você fica vivendo uma vida de constante dor, que te debilita, te impossibilita de fazer várias coisas, sendo que hoje é possível, através de alguns recursos humanos, diminuir e voltar a ter uma qualidade melhor de vida. Natação, né, Pedro? Procure um bom professor de natação, faça natação, vai te ajudar. Talvez seja o seu caso. Fisioterapeuta, um médico, massagem, eu não sei. Talvez algo vai ajudar você. Busque isso. Não fique preso, achando que essas coisas não podem lhe ser úteis. Tá bom? Essas são algumas questões práticas que eu e você podemos aplicar para lidarmos com as nossas dores crônicas. E muitos de nós ou passam por isso ou vão passar, não é? Talvez você venha a ter gota algum dia da sua vida. Isso é uma dor crônica. Você vai ter que lidar com ela. Problemas intestinais, problemas digestivos, de novo, problemas de juntas, problemas neurológicos, dor de cabeça, enxaqueca. Você vai ter que aprender a lidar com essas coisas e ainda assim continuar glorificando a Deus no seu dia a dia, amando a Deus sobre todas as coisas. E esse livretinho, ele nos ajuda a entender isso. Espero que a aula tenha sido útil para você de alguma forma, para que você também possa aprender. Se você quiser ler mais, compre esse livretinho aqui, Dores Crônicas, Vivendo pela Fé quando o Corpo Padece, que ele pode ser muito útil para você. Bom, vamos orar? Sim. E a gente tem que aprender a lidar com essas dores, para a glória de Deus e para o bem do próximo também. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, porque não estamos entregues a nós mesmos, porque em meio às consequências deste mundo mal, dessa era perversa em que nós vivemos, nós podemos encontrar graça no Teu Evangelho, para vivermos para a honra e glória do Teu nome, mesmo em dias sombrios e difíceis. Mesmo quando o nosso corpo geme, ainda assim, nós podemos viver para a Tua glória e para o bem do próximo. Nos ajuda, Pai. Nos faça ter nossos olhos fixos em Jesus, aquele que suportou o maior de todos os sofrimentos, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Nos ajude a seguir, não apenas no exemplo dEle, mas capacitados por Ele, para vivermos para a honra e glória do Teu nome, em meio às dores desta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.